Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês a parte 1 do capítulo 7, também chamado de As Deusas, do livro A Criação do Patriarcado, escrito pela Gerda Lerner. Antes de iniciar a leitura, eu quero lembrar que existem várias formas de estar fortalecendo o canal. Você pode seguir o conteúdo para acompanhar sempre que houver novos episódios, assim como dar 5 estrelas no Spotify, porque assim o conteúdo chega em mais mulheres. Existe também uma rede de apoio colaborativo. Você pode estar contribuindo com qualquer valor no apoia.se/mulhereslendojuntas ou pelo Pix mulhereslendojuntas@gmail.com. E vamos para a leitura. Capítulo 7. As Deusas. Vimos como, nas sociedades mesopotâmicas, a institucionalização do patriarcado criou limites bem definidos entre mulheres de classes diferentes, embora o desenvolvimento de novas definições de gêneros e costumes a eles associados tenham se mantido de modo desigual. O Estado, durante o processo do estabelecimento de códigos de leis escritos, aumentou os direitos à propriedade das mulheres de classe alta, enquanto restringiu os seus direitos sexuais e, por fim, os extinguiu por completo. A dependência vitalícia que as mulheres tinham de seus pais e maridos estabeleceu-se de forma tão firme na lei e no hábito, a ponto de ser considerada natural e uma dádiva divina. Para mulheres de classe baixa, sua força de trabalho estava a serviço da família ou de quem possuísse a servidão de sua família. Suas funções sexuais e reprodutivas foram transformadas em mercadoria, comercializadas, alugadas ou vendidas, conforme o interesse dos homens da família. Mulheres de todas as classes foram, segundo a tradição mandava, excluídas do poder militar e, até a virada do primeiro milênio a.C., excluídas da educação formal à medida que foi sendo institucionalizada. Ainda assim, mesmo na época, existiam mulheres poderosas em papéis de poder no trabalho de culto, em representações religiosas e em símbolos. Houve um intervalo de tempo considerável entre a subordinação das mulheres na sociedade patriarcal e o rebaixamento das deusas. À medida que traçarmos as mudanças na posição de imagens divinas masculinas e femininas no panteão de deuses em um período de mais de 1000 anos, devemos ter em mente que o poder das deusas e de suas sacerdotisas na vida cotidiana e na religião popular continuou em vigor, mesmo quando as deusas supremas foram destronadas. É notável que em sociedades nas quais as mulheres foram subordinadas em termos econômicos, educacionais e legais, o poder espiritual e metafísico das deusas tenha permanecido ativo e forte. Temos alguns indícios de como era a prática da religião com base em artefatos arqueológicos, hinos e orações de templo. Em sociedades mesopotâmicas, alimentar e servir aos deuses eram atividades consideradas essenciais para a sobrevivência da comunidade. Esse serviço era realizado por servos homens e mulheres. As pessoas consultavam um oráculo ou adivinho, que podia ser um homem ou uma mulher, para decisões importantes de Estado, sobre a guerra e escolhas pessoais importantes. Em caso de necessidade pessoal, doença ou infortúnio, a pessoa podia buscar a ajuda do deus ou deusa domésticos dela. Se isso não adiantasse, podia apelar para qualquer um dos deuses ou deusas que tivessem qualidades específicas necessárias para curar sua aflição. Se o apelo fosse a uma deusa, a pessoa doente também precisava da mediação e dos bons serviços de uma sacerdotisa da deusa em questão. Existiam ainda, é claro, deuses masculinos que ajudavam em caso de doença, sendo em geral mediados por um sacerdote. Por exemplo, na Babilônia, um homem ou uma mulher doente procurava o templo de Ishtar humildemente, deduzindo que a doença fosse resultado de alguma transgressão própria. O requerente levava oferendas adequadas, alimentos, um animal jovem para sacrifício, azeite e vinho. Para a deusa Ishtar, essas oferendas costumavam incluir imagem de uma vulva, símbolo de sua fertilidade, feita da pedra preciosa lápis lazuli. A pessoa necessitada se prostrava diante da sacerdotisa e recitava alguns hinos e orações. Uma oração comum continha os seguintes versos, abre aspas, Benevolente Ishtar, que comanda o universo. Heróica Ishtar, que cria a humanidade. Que anda perante o gado, que ama o pastor. Você traz justiça aos necessitados. Aos que sofrem, você traz justiça. Sem você, o rio não se abrirá. O rio que nos dá vida não será fechado. Sem você, o canal não se abrirá. O canal do qual os dispersos bebem não será fechado.
Estar, Senhora misericordiosa, ouça-me e conceda-me misericórdia. Fecha aspas. Homens ou mulheres da Mesopotâmia, em caso de necessidade ou doença, clamavam com humildade diante de uma imagem da deusa e de sua sacerdotisa. Em palavras que refletem a postura do escravo em relação ao Senhor, as pessoas louvavam e veneravam o poder da deusa. Dessa forma, outro hino a Estar refere-se a ela como, abre aspas, Senhora do campo de batalha, aquela que derruba as montanhas. Majestosa, leoa entre os deuses, que conquista deuses enfurecidos, a mais forte entre os soberanos, que guia reis pela coleira, que abre o ventre das mulheres. Poderosa está, como é grande a sua força. Fecha aspas. Sucedendo-se um louvor a outro, o requerente continuava, abre aspas. Onde você lança os olhos, os mortos acordam, os doentes se levantam. Os confusos, ao ver seu rosto, encontram o caminho certo. Apelo a você, miserável e perturbado, torturado pela dor, seu servo, tenha misericórdia e ouça a minha prece. Eu a espero, minha senhora, minha alma se vira para você. Eu lhe suplico, amenize minha situação. Absolva-me de minha culpa, minha maldade, meu pecado. Esqueça meus delitos, aceite meu apelo. Fecha aspas. Podemos notar como os requerentes consideravam a deusa todo-poderosa. No símbolo da vulva da deusa, feito de pedra preciosa e ofertado em seu louvor, celebravam-se a sacralidade da sexualidade feminina e sua misteriosa força de dar a vida, que incluía o poder da cura. E nas próprias preces, apelando à misericórdia da deusa, eles a louvavam como senhora do campo de batalha, mais poderosa do que os reis, mais poderosa do que os outros deuses. Suas preces aos deuses exaltavam de modo semelhante as virtudes do deus e elecavam seus poderes, dando-lhes qualidades superlativas. Quero chegar aqui ao seguinte ponto. Os homens e as mulheres que ofereciam essas preces em momentos de necessidade deviam considerar as mulheres, assim como faziam com os homens, capazes de poder metafísico como potenciais mediadores entre deuses e os seres humanos. É uma imagem mental bem diferente da dos cristãos, por exemplo, que em uma época posterior oravam para que a Virgem Maria intercedesse junto a Deus em nome deles. O poder da Virgem está na capacidade de apelar à misericórdia de Deus, vem da maternidade e do milagre de sua concepção imaculada. Ela não tem poder por si só, e as próprias fontes de seu poder de intercessão a separavam de modo irrevogável das outras mulheres. Ao contrário, a deusa Estar e outras deusas como ela tinham poder por si mesmas, o mesmo tipo de poder que os homens tinham, derivado da bravura militar e da capacidade de impor sua vontade sobre os deuses ou influenciá-los. E ainda assim, Estar era mulher, dotada da mesma sexualidade das mulheres comuns. Impossível não se admirar perante a contradição entre o poder das deusas e as crescentes limitações sociais impostas sobre a vida da maioria das mulheres na antiga Mesopotâmia. Ao contrário das mudanças no status social e econômico das mulheres, que receberam atenção divergente e dispersa em estudos sobre a antiga Mesopotâmia, a transição do politeísmo para o monoteísmo e sua consequente mudança na ênfase de deusas poderosas para o único deus masculino é tema de vasta literatura. O assunto foi abordado do ponto de vista teológico, arqueológico, antropológico e literário. Artefatos históricos e artísticos foram interpretados com as ferramentas de suas respectivas disciplinas. Estudos linguísticos e filosóficos colaboraram para a excelência da interpretação. Com Freud, Jung e Erich Fromm, a psiquiatria e a psicologia foram adicionadas como instrumentos de análise, fazendo nossa atenção se concentrar no mito, em símbolos e arquétipos. E nos últimos tempos, inúmeras acadêmicas feministas de várias disciplinas discutiram o período e o tema de mais um ponto de vista crítico de hipóteses patriarcais. Essa riqueza e essa diversidade de fontes e interpretações tornam impossível sua discussão e crítica apenas neste volume. Portanto, vou me concentrar, como fiz até aqui, em algumas questões analíticas e discutir em detalhes alguns modelos que, creio eu, ilustram padrões maiores. Em termos metodológicos, a questão mais problemática é a relação entre mudanças na sociedade e mudanças em crenças religiosas e mitos. Arqueólogos, historiadores e historiadores da arte podem registrar, documentar e observar tais mudanças,
mas não podem determinar com segurança as causas nem o significado. Sistemas diferentes de interpretação oferecem respostas variáveis, nenhuma das quais inteiramente satisfatória. No presente caso, parece-me mais importante registrar e avaliar as evidências históricas e oferecer uma explicação coerente, que admito ser um tanto especulativa, assim como o são todas as outras explicações, inclusive e sobretudo a da tradição patriarcal. Suponho aqui que a religião mesopotâmica refletisse as condições sociais, bem como respondia a elas nas várias sociedades. Construtos mentais não podem ser criados do vácuo. Sempre refletem eventos e conceitos de seres humanos históricos na sociedade. Assim, a existência de uma Assembleia dos Deuses em A Epopeia de Gilgamesh é interpretada como um indício da existência de construções de aldeias na sociedade mesopotâmica pré-Estado. De modo semelhante, a explicação no mito sumério de Atrahasis de que os deuses criaram os homens para que estes os servissem e os aliviassem do trabalho árduo pode ser considerada uma reflexão sobre as condições sociais nas cidades-estados da primeira metade do terceiro milênio de Cristo, em que muitas pessoas trabalhavam em projetos de irrigação e com a agricultura centrada nos templos. A explicação entre mito e realidade não costuma ser direta, mas podemos supor que ninguém poderia inventar o conceito de uma assembleia de deuses se não tivesse, em algum modo, vivenciado e conhecido alguma instituição semelhante na Terra. Embora não possamos afirmar com certeza que determinadas mudanças políticas e econômicas causaram modificações em crenças religiosas e mitos, não podemos deixar de observar certo padrão nas mudanças de crenças religiosas em inúmeras sociedades, ocorrendo após ou simultaneamente com determinadas transformações sociais. Minha proposta é de que, assim como o desenvolvimento da agricultura de arado, coincidindo com o aumento de militarismo, resultou em mudanças importantes nas relações de parentesco e de gênero, o desenvolvimento de fortes reinados e estados arcaicos também originou transformações em sistemas de crenças religiosas e símbolos. O padrão observável é: primeiro, o rebaixamento da imagem da deusa-mãe e a ascensão e posterior dominância de seu consorte ou filho; depois, a fusão deste com o deus da tempestade em um deus criador, que lidera o panteão de deuses e deusas. Onde quer que ocorram essas mudanças, o poder da criação e da fertilidade é transferido da deusa para o deus. A antropóloga Peggy Reeves Sanday oferece algumas sugestões metodológicas muito interessantes para a interpretação dessas mudanças. Sanday afirma que o simbolismo de gêneros nas histórias da criação vem a ser um guia confiável para papéis de sexo e identidades sexuais em determinada sociedade. Abre aspas. Ao articular sobre como as coisas eram no início, as pessoas fazem uma declaração essencial a respeito de sua relação com a natureza e sua percepção da fonte de poder do universo. Fecha aspas. Sanday analisou 112 histórias da criação e as sociedades nas quais ocorreram, encontrando claros padrões definidos. Ela também encontrou uma nítida correlação entre as definições de gênero em histórias da criação e a forma de obter comida desse povo, bem como padrões na criação dos filhos. Abre aspas. Onde os homens buscam animais, os pais são mais distantes da criação dos filhos, e concebe-se o poder como além do domínio do homem. Onde a coleta de alimentos é infantizada, pais são mais próximos da criação dos filhos, e as noções sobre o poder da criação voltam-se ao simbolismo feminino ou de casal. Fecha aspas. Dos 112 casos que ela estudou, 50% tinham histórias da criação envolvendo uma divindade masculina, 32% envolvendo um casal divino e 18% uma divindade feminina. Em sociedades com histórias da criação masculina, 17% dos pais cuidavam dos bebês e 52% dos pais caçavam grandes animais. Em sociedades com histórias da criação envolvendo um casal, 34% dos pais cuidavam dos bebês e 49% deles caçavam. Em sociedades com histórias da criação femininas, 63% dos pais cuidavam dos bebês e 28% caçavam grandes animais. Se aplicarmos as generalizações de Sanday, originárias do estudo de povos primitivos contemporâneos, ao passado, podemos esperar pela ocorrência de grandes mudanças sociais e econômicas antes ou mais ou menos na mesma época em que encontramos mudanças nas histórias de criação em sociedades do Antigo Oriente Próximo.
Essas mudanças de fato ocorrem em inúmeras sociedades durante o segundo milênio a.C. Tentarei revisar esses acontecimentos e depois analisar a importância deles, concentrando-me nos principais símbolos e metáforas explicativas. Isso se agrupa ao redor de 3 perguntas básicas que toda religião precisa responder. Primeiro, quem cria a vida? Segundo, quem traz a maldade para o mundo? E terceiro, quem faz a mediação entre humanos e o sobrenatural? Ou com quem falam os deuses? Se essas perguntas forem abordadas na discussão sobre mudanças nas principais metáforas, estaremos olhando para as seguintes transformações de símbolos. Primeiro, da vulva da deusa para a semente do homem. Segundo, da árvore da vida para a árvore do conhecimento. E terceiro, da celebração do casamento sagrado para as alianças bíblicas. A difusão da veneração da deusa-mãe nos períodos Neolítico e Calcolítico foi confirmada por dados arqueológicos. Mariha Himbutas relata que cerca de 30.000 mini-esculturas em argila, mármore, osso, cobre e ouro são conhecidas hoje em dia, de um total de cerca de 3.000 sítios só no sudeste da Europa, e que elas confirmam o culto comum à deusa-mãe. Himbutas demonstra por meio de evidências arqueológicas que os símbolos culturais neolíticos perduraram até o 3º milênio de Cristo na região do Egeu e até o 2º milênio de Cristo em Creta. James fala de um culto à fertilidade que, abre aspas, se estabeleceu com firmeza na religião do Antigo Oriente Próximo com o surgimento da agricultura na civilização neolítica durante e após o 5º milênio de Cristo, fecha aspas. Há uma profusão de achados arqueológicos de estatuetas femininas, todas destacando seios, umbigo e vulva, em geral em posição agachada, que é a posição que costuma ser adotada para o parto nessa região. Encontramos nessa imagem, nas camadas mais baixas das escavações de Çatalhöyük, no nível do 7º milênio de Cristo, na forma de uma deusa grávida dando à luz. As pernas afastadas, o umbigo e a barriga em evidência, e ela está cercada por chifres, ou cabeças estilizadas de touros, o que pode simbolizar a procriação masculina. Estatuetas semelhantes foram encontradas em sítios na região do Rio Don, na Rússia, no Iraque, na Anatólia, em Nínive, Jericó e no sul da Mesopotâmia. James, Himbutas e outros afirmam com segurança que essas estatuetas são evidências do culto à fertilidade comum. Essa afirmação encontrou grandes objeções, por motivos metodológicos. Como podemos saber, na ausência de evidências corroborativas, o significado que essas estatuetas tinham para os seus contemporâneos? Como podemos interpretar seu contexto e ter certeza de que interpretamos seu simbolismo de modo correto? Estatuetas assim são, por exemplo, encontradas em grande quantidade em sítios na antiga Israel dos séculos VIII e VII a.C. Foi uma época em que a adoração a Jeová já estava bem estabelecida como principal religião de Israel. É evidente que o achado dessas estatuetas não é motivo suficiente para defender a existência da disseminação do culto à deusa-mãe. Um exemplo semelhante, que ilustra os limites das generalizações baseadas meramente em evidências arqueológicas, é o das estátuas da Virgem Maria, na Idade Média. Se uma arqueóloga do futuro encontrasse milhares dessas estátuas em vilas da Europa, estaria bastante enganada se concluísse, com base nesse achado, que uma divindade feminina era adorada ali. Por outro lado, essa arqueóloga sem dúvida teria encontrado também evidências da imagem de Cristo na cruz, o que pode afetar suas conclusões. Assim, a própria ausência de outras representações figurativas em quantidade comparável nos sítios neolíticos autoriza a conclusão de que essas imagens tinham um significado especial, possivelmente religioso. Suas características comuns, sua ampla dispersão e execução convencionada, sugerem, no mínimo, o uso como um amuleto, talvez para ajudar as mulheres no momento do parto. Essas estatuetas aparecem por milhares de anos em uma ampla região. Outra interpretação possível é a de que o achado dessas imagens em muitos sítios demonstra a existência constante de uma prática religiosa popular que coexistia ou contrastava com a religião estabelecida. Tal conclusão se justificaria pelas estatuetas da deusa nua em Israel no 8º século a.C. e imagens da Virgem Maria na Europa medieval.
O argumento mais forte a favor do significado religioso das estatuetas femininas do Neolítico são as evidências históricas do 4º milênio em diante, derivadas de mitos, rituais e histórias da criação. Nelas, a deusa-mãe é praticamente universal como imagem dominante nas histórias mais antigas. Isso nos permite interpretar o significado dos achados arqueológicos com certo grau de segurança. Ainda assim, existe o perigo de distorcermos o significado com o excesso de generalizações baseadas em evidências parciais. O assiriólogo Oppenheim alerta para esse perigo em relação à interpretação da religião mesopotâmica no 2º milênio a.C. Para esse período, há muito mais evidências disponíveis, arqueológicas, literárias, econômicas e políticas, mas Oppenheim considera quase impossível para acadêmicos modernos reconstruir a visão de mundo e os valores religiosos daquela civilização. No máximo, podemos dizer que uma profusão de estatuetas femininas com características sexuais, enfatizando a maternidade, encontradas no Neolítico, correspondem a material mitológico e literário posterior, que celebra o poder da deusa feminina sobre a fertilidade e a fecundidade. É provável que se trate de anterior adoração à grande deusa, mas não é certo. Temos mais certeza das evidências arqueológicas do 4º milênio em diante. Estatuetas de deusas femininas aparecem em cenários mais elaborados e com atributos simbólicos distintos e recorrentes. A deusa é mostrada entre pilares ou árvores, acompanhada de bodes, serpentes, pássaros. Ovos e símbolos de vegetação são associados a ela. Esses símbolos indicam que era adorada como fonte de fertilidade vegetal, animal e humana. Ela é representada pela deusa das serpentes Minoica, com seios expostos. Era venerada na Suméria como Ninhursag ou Inanna, na Babilônia como Cubab ou Istar, na Fenícia como Astarte, em Canaã como Anat, na Grécia como Hécate Ártemis. Sua frequente associação com a lua simboliza seus poderes místicos sobre a natureza e as estações. O sistema de crenças manifestado na adoração à grande deusa era monístico e animista. Havia unidade entre a terra e as estrelas, humanos e natureza, nascimento e morte, tudo isso incorporado na grande deusa. Os cultos à grande deusa eram baseados na crença de que é ela, em uma ou outra de suas manifestações, quem cria a vida, mas ela também era associada à morte. Era celebrada por sua virgindade e suas qualidades maternais. Descrevia-se a deusa Istar, por exemplo, como sexualmente livre, a protetora das prostitutas, padroeira das tabernas e, simultaneamente, a noiva virginal dos deuses, como nos mitos de Dumuzi. A sexualidade feminina era sagrada e honrada em seus rituais. Povos antigos não viam contradição nesses atributos contrastantes. A dualidade da deusa representava a dualidade observável na natureza: dia e noite, nascimento e morte, luz e escuridão. Assim, nas primeiras fases da adoração religiosa, a força feminina era reconhecida como aterradora, poderosa, transcendente. A supremacia da deusa também é expressa nos primeiros mitos de origem que celebram a criação feminina que dá vida. Na mitologia egípcia, o oceano primordial, a deusa Num, dá à vida o deus do sol, Atum, que então cria o resto do universo. A deusa suméria Namu cria por partenogênese o deus do céu An e a deusa da terra Ki. No mito babilônico, a deusa Tiamat, o mar primordial, e seu companheiro dão à luz deuses e deusas. Na mitologia grega, a deusa da terra Gaia, em um nascimento virginal, cria o céu, Urano. A criação dos humanos também é atribuída a ela. Na versão assíria de um mito sumério anterior, a sábia Mami, também conhecida como Nintu, abre aspas, a mãe ventre, aquela que cria a humanidade, fecha aspas, molda a humanidade com argila, mas é o deus masculino Ea que abriu o umbigo das imagens, completando assim o processo de lhes dar vida. Em outra versão da mesma história, Mami, por insistência de Ea, concluiu ela mesma o processo criativo, abre aspas, a mãe ventre, criadora do destino, em pares ela os completou, Mami forma a forma das pessoas, fecha aspas. Essas histórias da criação expressam conceitos oriundos de modos anteriores de adoração à fertilidade feminina. A força primordial na natureza é o mar, a água, o mistério do ovo que se abre para criar vida nova.
Deusas das serpentes, deusa do mar, deusa da virgindade e deusa moldando humanos de argila. Essa é a mulher que tem a resposta para o mistério. Por outro lado, devemos observar aqui que, embora o ato criativo seja realizado pela deusa, o deus masculino não raro é envolvido de maneira decisiva no início do processo de criação. O reconhecimento da cooperação necessária do princípio feminino e masculino no processo de criação parece se estabelecer com firmeza na mitologia suméria e acádia. Com a domesticação de animais e o desenvolvimento da pecuária, a função do homem no processo de procriação tornou-se mais aparente e foi mais compreendida. Em um estágio posterior de desenvolvimento, encontramos a deusa-mãe associada a um parceiro masculino, um filho ou irmão, que a ajuda nos ritos de fertilidade, acasalando com ela. No mito e no ritual, o deus masculino é jovem, e pode ser necessário que ele morra para que o renascimento aconteça. Ainda é a grande deusa que cria a vida e controla a morte, mas agora há um reconhecimento mais pronunciado do papel do homem na procriação. O casamento sagrado, hierogamos, e ritos anuais semelhantes, que eram muito celebrados em diversas sociedades no quarto e no terceiro milênio de Cristo, expressavam essas crenças. O ciclo anual das estações não podia começar antes de a deusa acasalar com o jovem deus, e ele morrer e renascer. A sexualidade da deusa é sagrada e concebe as bênçãos de fertilidade à terra e às pessoas que a agradam cumprindo rituais. O rito do casamento sagrado assumia várias formas e era bastante praticado na Mesopotâmia, na Síria, em Canaã e no Egeu. Um de seus muitos significados complexos é de que o ritual transformava a abrangente fertilidade da deusa-mãe na fertilidade mais domesticada da deusa da semente cultivada. Nesses ritos do terceiro e do segundo milênio de Cristo, existem também evidências de que um novo conceito de criação passou a fazer parte do pensamento religioso. Nada existe a não ser que tenha um nome. O nome significa existência. Os deuses recebem sua existência por meio da nomeação, assim como os humanos. O épico da criação, Enuma Elish, babilônico, começa da seguinte maneira, abre aspas, o solo firme abaixo não foi chamado pelo nome, nada além do ápice primordial, o procriador. E Mumu Tiamat, ela que criou todos, suas águas misturando-se como um único corpo. Quando nenhum dos deuses tiver sido criado, nem chamado por nenhum nome, o destino deles indeterminado, então é porque os deuses foram formados dentro deles. Fecha aspas. Aqui, o princípio da fertilidade, de início situado na deusa-mãe, exige a mistura com o procriador masculino antes que o ciclo da vida possa começar. Mas antes que possa ocorrer a criação, deve existir um conceito, algo dentro deles que depois será nomeado ou chamado a vida. De modo semelhante, em A Epopeia de Gilgamesh, a deusa Aruru é chamada pelos outros deuses que lhes ordenam modelar um homem, uma duplicata de Gilgamesh, abre aspas. Cria agora sua duplicata. Quando Aruru ouviu isso, concebeu uma duplicata de Anu dentro dela. Aruru lavou as mãos, pegou a argila e a atirou na estepe. Na estepe, ela criou o valente Enkidu, fecha aspas. Em outro mito acadiano, o deus Enlil desenha a imagem de um dragão no céu, que depois ganha vida. Como analisa o assiriólogo George Sconteno, abre aspas, o deus da criação define a futura natureza de sua criação. Quando ela toma o formato final em sua imaginação e ele dá a ela um nome, desenha então seu formato, de modo que a criação adquire a vida quase completa, fecha aspas. A nomeação tem profundo significado no sistema de crenças da antiga Mesopotâmia. O nome revela a essência de quem o carrega. Ele também tem poder mágico. Esse conceito perdura ao longo de milênios em mitos e contos de fadas. A pessoa que consegue adivinhar o nome de outra adquire poder sobre ela, como no conto de fadas alemão, O Anão Saltador. Uma pessoa recém-dotada de poder é renomeada. Assim, o deus Marduk, no mito da criação da Babilônia, recebe 50 nomes como símbolo de seu poder. Discutiremos depois como esse poder de nomes e nomeação é usado no livro do Gênesis. O importante a se observar aqui é que o conceito de criação mudou em determinado período da história, deixando de ser meramente uma expressão da força mística da fertilidade feminina
para se tornar um ato consciente de criação, envolvendo com frequência imagens de deuses de ambos os sexos. Esse elemento de consciência, expresso na ideia, no conceito, no nome do que será criado, pode ser o reflexo de uma consciência humana alterada em razão de mudanças significativas na sociedade. O momento em que esses conceitos aparecem primeiro é quando a escrita foi inventada, e com ela, a história. A manutenção de registros e a elaboração de sistemas de símbolos demonstram o poder da abstração. O nome registrado entra para a história e se torna imortal. Isso deve parecer mágica para os contemporâneos. A escrita, os registros, o pensamento matemático e a elaboração de vários sistemas de símbolos alteraram a percepção que as pessoas tinham de sua relação com o tempo e o espaço. Não deve nos surpreender a descoberta de que esses mitos religiosos refletiam essa mudança de consciência. No âmbito deste estudo, que se concentra no desenvolvimento e na institucionalização dos símbolos de gênero patriarcais, devemos observar que a simbolização da capacidade de criar, como no conceito de nomeação, simplifica o afastamento da deusa-mãe como um único princípio da criação. É um pensamento mais elevado, digamos, afastar-se dos fatos observáveis do senso comum da fertilidade feminina e conceituar uma criação simbólica que pode se manifestar em o nome, o conceito. Não é um passo tão grande quanto o do conceito de o espírito criativo do universo, mas é precisamente esse passo adiante na capacidade de fazer abstrações e criar símbolos que possam representar conceitos abstratos, a condição prévia essencial para a mudança ao monoteísmo. Até que as pessoas pudessem imaginar um poder abstrato, invisível, incompreensível, que incorporasse tal espírito criativo, não conseguiriam reduzir seus numerosos deuses antropomórficos e contenciosos a um deus. O estágio de transição se expressa nos mitos da criação, que descrevem o espírito criativo como o deus do ar, o deus dos ventos, o deus do trovão, que traz à vida seres moldados de maneira mecânica, com seu sopro da vida. Parece-me provável que as mudanças históricas na sociedade, com ênfase na liderança real e militar, tivessem feito os homens buscar um símbolo de Deus masculino para incorporar o recém-percebido princípio da criação simbólica. Como veremos, o processo continua por mais de 1000 anos e culmina no livro do Gênesis. O fato de, na crença egípcia, a criação ter sido incorporada pelo deus masculino Osíris já no 3º milênio a.C., corrobora a tese de que as crenças religiosas refletiam as condições da sociedade. Nesse caso, a primeira instituição de realeza poderosa, na qual os faraós reinaram como deuses encarnados, refletia-se no poder e domínio dos deuses masculinos nos mitos da criação.